Olá, amigos da IFBB Academy, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui hoje para poder contribuir com vocês de alguma forma nesses 40 minutinhos que eu tenho certeza que passarão rápido. E para esses 40 minutos hoje eu escolhi um tema importantíssimo aí, que vem a edificar a educação física, a importância da educação física e da prescrição de exercícios, principalmente dentro da sala de musculação. Nós vamos falar então sobre, vamos escrever aqui para ilustrar, postura adequada para a execução de qualquer exercício dentro da sala de musculação. Vejam bem, estou me aproximando. Para qualquer exercício, é extremamente importante que você execute os exercícios com a postura adequada para que você possa fazê-los sempre com segurança. Afinal de contas, além do objetivo estético que muitas pessoas têm, ou do objetivo de saúde e qualidade de vida, um dos aspectos principais e que deve ser sempre respeitado pelo profissional de educação física, que é o profissional apto à prescrição de exercícios, é a preocupação com a postura adequada. Não somente pela segurança do exercício em si, mas também para a obtenção de melhores resultados. De que forma isso pode acontecer? A postura adequada pode fazer com que você consiga ativar ou tornar o exercício mais efetivo para determinados músculos, fazendo com que o seu cérebro, que de forma inteligente poderia causar mecanismos que roubem, que compensem com outros músculos. Então a postura adequada, além de preservar a sua integridade física, também vai evitar que você cause mecanismos compensatórios que possam prejudicar os seus resultados. Então vamos ficar atentos aí às dicas, que esses 40 minutos com certeza vão passar muito rápido e vão mudar os seus conceitos a partir daí. Bom, então para ilustrar essas regras aí de postura, eu coloquei aqui no quadro e enumerei 3 regras que são essenciais para que você possa então executar os exercícios com segurança e com mais efetividade. A regra número 1, as escápulas devem permanecer sempre em neutro. Regra número 2, transverso do abdômen deve estar sempre ativo. E por fim, não menos importante, as curvaturas fisiológicas da sua coluna vertebral devem permanecer sempre preservadas. Parece simples, mas não é. Eu vou explicar aqui para vocês com calma, uma de cada vez, e para isso eu vou utilizar a minha atleta Ângela Borges como exemplo. Ângela, venha para cá. Por favor, Ângela, tire a sua blusa aqui. A Ângela está então de top, eu vou pedir para que ela fique de costas para a câmera, tirando o cabelo aqui, Ângela. Então, só para ilustrar. Primeiro, escápulas, que são esses 2 ossinhos aqui que formam a cintura escapular. Ângela, você vai movimentar os ombros, percebam que a escápula ela aduz nesse movimento, ela se aproxima, aduz as escápulas, e agora ela abduz as escápulas onde ela se afasta. O que a Ângela deve fazer sempre na execução dos exercícios, ou você com o seu aluno, ou você professor quando estiver executando, as escápulas aduzidas em neutro, sempre nesta posição, para que você não faça nenhum tipo de mecanismo compensatório, porque a cintura escapular também é ligada à articulação glenohumeral do ombro, à articulação acromioclavicular, que é a articulação aqui da frente, do peitoral. Então, se eu movimentar as escápulas durante a execução dos meus exercícios, facilmente eu posso gerar lesão, tanto na articulação do ombro, quanto na articulação da escápula, mas principalmente na articulação do ombro. Se nós formos pegar um exemplo prático aqui, nós vamos utilizar um exercício como o agachamento, por exemplo. Quando a gente fala em agachamento, a gente pensa muito na posição dos pés, na posição da coluna, na posição dos joelhos, que é extremamente importante, nós vamos chegar lá. Mas muitas pessoas acabam esquecendo das escápulas. Aí alguém deve estar se perguntando, mas professor, o que as escápulas têm a ver com agachamento, se eu realizo o agachamento com meus membros inferiores? Tudo a ver. Um encurtamento, por exemplo, uma falta de mobilidade articular da região da cintura escapular, da região acromioclavicular, geralmente o encurtamento
tanto de romboides e redondos, quanto de peitoral, principalmente o peitoral menor, fazem com que a pessoa tenha dificuldade de manter as suas escápulas em neutro quando segurando a barra nas costas. Então eu vou dar um exemplo aqui com a Ângela para ficar claro. Ângela, se posicione de perfil. Imagine agora que você tem uma barra nas costas. Qual é a posição ideal? Dê um passinho para frente aqui para a gente aproximar. A posição ideal vai ser sempre punhos em neutro, cotovelos apontando para baixo, e aí, se vocês perceberem, vire de costas, as escápulas da Ângela estão em adução, estão em neutro, como devem ser e como está na nossa primeira regra lá em cima. Olha só o que acontece com a maioria das pessoas que não tem o grau de flexibilidade adequado para conseguir manter, novamente, punhos em neutro, cotovelos apontando para baixo, para que as escápulas fiquem na posição em neutro também. Quando as pessoas não têm flexibilidade na musculatura de peitoral ou nas outras musculaturas que envolvem a articulação do ombro, é muito comum que as pessoas primeiro façam uma flexão de punho para fazer esse mecanismo compensatório, e isso pode gerar lesão a longo prazo, médio prazo, na região do punho, ou, o que geralmente é mais comum, os cotovelos apontando para trás. Faça os dois cotovelos. Olha como a posição da escápula já muda. Nessa posição também aqui, com os cotovelos apontando para trás, é muito comum que a pessoa também incline o seu tronco para frente, porque ela causa um mecanismo compensatório. Olha que automático. Girei aqui o cotovelo, automaticamente a postura da Ângela fica na posição mais adequada, mais verticalizada. E aí eu entro, vem aqui, um passinho para trás, Ângela. Vou pular a parte do transverso para vir para a parte número 3, das curvaturas fisiológicas da coluna sempre preservadas. Voltou a Ângela para cá para ilustrar. Projeto o cotovelo para trás, automaticamente o corpo se inclina para frente para compensar. Projetei o cotovelo para baixo, automaticamente eu consigo verticalizar o movimento. Quando eu verticalizo o movimento, vamos ficar aqui em paralelo, de perfil, olhando para frente, eu consigo manter as minhas curvaturas fisiológicas da coluna preservadas. Quais são as curvaturas fisiológicas? Lordose cervical, que é esse pequeno Czinho que nós temos aqui na nossa coluna cervical. Então não adianta ficar no agachamento olhando para o céu, olhando para baixo, sempre olhando para frente, para que essa curvatura se mantenha preservada e não haja pressão nos meus discos vertebrais da região cervical. Outra curvatura fisiológica, vamos virar mais aqui, a cifose torácica, que é essa pequena curvatura num C ao contrário, da região cervical, que não pode ficar hipercifótica. Se eu projeto o cotovelo para trás, eu aumento essa curvatura. Então eu tenho uma grande demanda, uma grande pressão nesses discos vertebrais. Se eu faço essa postura com os cotovelos para trás, uma posição hipercifótica, é muito provável que eu já cause um mecanismo compensatório também na minha região lombar, que deveria estar preservada, respeitando então a curvatura lombar e depois a última curvatura que sacro-coxígena. Bom, professor, mas isso é muito complicado, é muito difícil? Sim, é muito difícil. A maioria das pessoas vai ter extrema dificuldade para conseguir manter as escápulas em neutro, que são a nossa primeira regra. Pulei para a nossa regra número 3, que são as curvaturas fisiológicas preservadas. E tudo isso para quê? Para diminuir a pressão nos discos vertebrais. Eu vou colocar um exemplo a seguir para vocês terem uma ideia do que uma carga mal aplicada pode fazer com os discos. E por último, para a gente não fugir daqui, um passinho para trás, relaxa o braço, já deve estar cansado. O transverso do abdômen sempre ativo. Aí vamos relembrar um pouquinho de anatomia. Nós temos, vamos utilizar a Ângela de novo, é bonito, porque é um abdômen bonito, é fácil de mostrar, né? Parede abdominal externa é composta pelo reto abdominal e os oblíquos externos. Esses a gente consegue ativar fazendo uma simples contração, seja de uma flexão e extensão de tronco ou uma flexão e extensão de quadril, moleza para todo mundo.
mas durante a execução de um exercício como agachamento, por exemplo, não existe essa possibilidade. Lembre-se, você precisa ficar com as curvaturas fisiológicas preservadas, com as escápulas em neutro, e agora, a nossa segunda regra, o transverso do abdômen ativo. Onde é que fica o transverso do abdômen, professor? Lá embaixo, escondido, embaixo da parede abdominal externa, ou seja, o transverso abdominal ele é um músculo interno. É como se ele fizesse um eixo, vou riscar, olha que divertido, um eixo em X aqui, ó. Ele usa, então, a força do transverso abdominal para aproximar esse ângulo externo costal das nossas últimas escápulas, principalmente as escápulas aqui, ou melhor, perdão, as costelas flutuantes, tá? E ainda nós temos outro músculo que compõe a parede abdominal interna, que é o oblíquo interno. E esses só são ativados por isometria, ou seja, movimentos estáticos. Você precisa fazer força de contração. Eu vou mostrar aqui num exemplo bem claro com a Ângela como ativar o transverso do abdômen durante o exercício. Ângela, fique relaxada. A Ângela está relaxada. Eu quero que vocês percebam agora quando a Ângela ativar o transverso do abdômen dela. Ângela relaxada, Ângela, ativa o transverso do abdômen. Olha só como a linha de cintura dela diminuiu, como as escápulas se aproximaram. Ângela, relaxa. Ângela, aproxima, aperta. Isso. Conseguem perceber a diferença? Vamos mais uma vez. Ângela, relaxou. Então imagine a Ângela fazendo um exercício de agachamento com 100 kg nas costas, com a musculatura abdominal do transverso do abdômen relaxada, com toda essa parede abdominal aqui relaxada externamente e internamente, e também com as costelas flutuantes relaxadas. Fatalmente ela pode inclusive causar uma hipertrofia da parede externa abdominal. Por isso é tão comum nós vermos por aí a mulherada com a cintura quadrada, perdendo aquela linha de cintura, aspecto feminino. Então vamos de novo, Ângela, abdômen relaxado, relaxado. Agora transverso do abdômen ativo. Olha que beleza. A linha de cintura diminui muito. Imagine agora, Ângela está respirando, não está, Ângela? Está respirando. Fica nessa posição. Para mostrar para vocês que é possível manter essa posição, que é desenvolvendo ao longo do tempo, com muito treino, com muita perspicácia, muita percepção corporal. Está respirando ainda, Ângela? Tá? Conversa comigo, tudo bem, Ângela? Como é que você está? Tudo certo? Não está com cara de dor, não está suando, mas a princípio, quando a pessoa tentar executar esse tipo de movimento, relaxa, Ângela. É difícil, ó, no final. Então imagine fazendo isso com um agachamento, uma carga de 100 kg nas costas. Lembrem, lá no começo. Escápulas em neutro. Curvaturas fisiológicas da coluna preservadas. Transverso abdômen ativo. Imagina uma pessoa executar todos os exercícios dentro da sala de musculação seguindo essas 3 regras. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Aí eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que um dos aspectos fundamentais para melhorar a linha de cintura da Ângela foi utilizando-se dessas 3 regras básicas, cinesiológicas e biomecânicas, que fazem toda a diferença. Bom, então, por enquanto, só para recapitular, eu falei para vocês da importância, vire-se, Ângela, das escápulas permanecerem em neutro, né, na posição de adução, né, escapular, para preservar principalmente a articulação do ombro e para melhorar a postura das curvaturas fisiológicas durante a execução do exercício, né? E depois também comentamos a respeito do transverso abdominal ativo. Isso, que beleza! Para a gente conseguir fortalecer então essa região interna do abdômen, que só pode ser fortalecida com exercícios isométricos, mas principalmente para preservar a linha de cintura. Para quem gosta de números agora, eu vou voltar para as curvaturas fisiológicas para mostrar para vocês em números o quanto exercícios mal executados podem gerar cargas compressivas altíssimas
e às vezes a curto, médio e longo prazo gerar lesões importantes. Fiquem de olho agora nos números. Vamos lá. Vamos então aos números. Eu já deixei pronto aqui, obviamente, para facilitar, né? Imagine você agora com as curvaturas fisiológicas da sua coluna totalmente preservadas. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e já considerando que para que isso seja possível, né, você consiga manter lá suas escápulas e neutro e seu transverso do abdômen ativo, que é importante para manter o seu centro de gravidade fortalecido. Imaginemos que você esteja levantando aí uma carga num agachamento de 50 quilos. Coloquei aqui os 50 quilos. Esses 50 quilos vão se transformar em 380 quilos para os seus discos vertebrais, ou seja, 7 vezes mais ou 7,5 vezes mais este valor de 50 quilos. Ou seja, mesmo que nós estejamos erguendo um determinado peso, com as curvaturas fisiológicas preservadas, a nossa coluna vai sofrer um impacto muito maior de até 7 vezes. Numa postura inadequada, esquece as curvaturas fisiológicas preservadas, aquela execução horrível que você também costuma ver na academia. Os mesmos 50 quilos vão se tornar quase 12 vezes maiores, ou seja, de 380 quilos de compressão nos discos vertebrais, eu posso chegar a ter uma compressão de 630 quilos. É mais de meia tonelada. É muito peso. E a nossa coluna a médio e longo prazo não vai suportar isso. Para vocês terem uma ideia, outros números. Um disco vertebral saudável, ele tem em média 9 milímetros no seu comprimento. Se nós levantarmos uma carga agora aqui de 100 quilos, eu coloquei, a depressão, ou seja, esse disco ele vai ser deprimido, comprimido e vai passar a ter aqui 1,4 milímetros. Então é muito grande essa variável que pode acontecer durante a execução de um exercício. Ou seja, imagine você repetindo esse movimento ao longo de 1, 2, 3 meses ou 1, 2, 3 anos e com essa carga aqui, ó, de 630 quilos nas posições não anatômicas, não convencionais, não respeitando a biomecânica. Você já sabe o que vai acontecer, lesão, sem contar que a efetividade do exercício também vai por água abaixo, porque para conseguir fazer isso, com certeza absoluta, você estará utilizando de mecanismos compensatórios, ou seja, de músculos sinergistas para ajudar você, auxiliar você a executar o movimento. Vamos dar um exemplo, falamos aqui antes do agachamento. No agachamento nós temos como motor primário o quadríceps, né, a parte da frente da coxa. Quando nós estamos chegando lá embaixo, na linha de 90 graus, relação joelho-quadril, os músculos estabilizadores, que seriam o glúteo e os isquiotibiais, eles começam ou deveriam começar a participar fortemente, inclusive para preservar a articulação do joelho e também da coluna. Se você não conseguir manter as suas curvaturas fisiológicas preservadas, quando você ultrapassar essa linha de 90 graus, para algumas pessoas até antes, porque elas são tão encurtadas, têm tão pouca mobilidade articular, que pode, antes de 90 graus, você causar os mecanismos compensatórios, como por exemplo uma retroversão de quadril, que eu já vou mostrar aqui num exemplo posterior para ficar bem claro para vocês. Fazendo essa retroversão de quadril, ou seja, o quadril indo para dentro, o glúteo indo para dentro, os estabilizadores se apagam durante o movimento. O glúteo fica inibido, os isquiotibiais posteriores de coxa praticamente não participam também do movimento de arranque e toda a sobrecarga que antes estava nos seus motores primários, que eram o seu quadríceps, vão para a articulação do seu joelho e principalmente para a sua coluna vertebral. Por consequência, para a região lombar principalmente, que é o eixo de rotação. Então, essas cargas aqui compressivas numa postura mal feita a longo, médio prazo, quem sabe a curto prazo, para quem já tiver um gatilho, uma propensão, pode ser fatal aí pelo aspecto segurança, sem contar a efetividade que eu já citei para vocês, que também é uma das coisas que nós temos que buscar. Outros números, elevando uma carga aqui de 10 quilos, vamos imaginar no movimento
do stiff, por exemplo, tá? Elevando uma carga de 10 quilos, com os joelhos flexionados, né? Os joelhos flexionados, esses 10 quilos vão se transformar para a sua coluna 141 quilos no final, com os joelhos flexionados. Com os joelhos estendidos, esses mesmos 10 quilos vão se transformar em números em 256 quilos. É quase o dobro do peso. Aí nós vamos nos perguntar, mas pô, então é melhor eu fazer, professor, com o joelho flexionado ou com o joelho estendido? Depende da condição do seu aluno, depende da condição que ele tem da coluna vertebral dele. E isso aqui, na verdade, não tem relação com a coluna vertebral, com as curvaturas não preservadas, e sim apenas como curiosidade com os joelhos flexionados e com os joelhos estendidos. Então, para uma pessoa que tem o centro de gravidade não muito fortalecido, ou seja, transverso do abdômen com dificuldade, né, de ativar o transverso do abdômen, musculatura paravertebral e lombar enfraquecida, talvez um movimento como stiff deveria ser feito com os joelhos flexionados, para tentar evitar uma carga compressiva maior. Mas isso vai caber aí ao professor para prescrição. Gosto de colocar números aqui em título de curiosidade. Talvez, para uma pessoa que não consiga preservar as suas curvaturas fisiológicas normais, com certeza absoluta, nem com os joelhos flexionados seria indicado. Então, mas isso seria assunto aí para um outro curso. Gosto de ilustrar em números para vocês terem uma ideia de como o nosso corpo responde, às vezes, a uma carga de 10 quilos que você consegue carregar na mão. Mas quando você faz um movimento onde você utiliza a sua articulação de coluna, principalmente, essa carga compressiva é muito maior. E nós vamos precisar da nossa coluna para a vida inteira. Então não adianta querer encher a máquina de peso, encher os olhos de quem vê, de quem está olhando, né? Ficar às vezes até mais robusto, mais bonito, mais esbelto, mais forte, e daqui a 10 anos está andando mancando. Aí você chega lá no ortopedista, o ortopedista diz: o que aconteceu? Aí você fala: bom, eu fazia musculação. Aí o ortopedista diz: meu Deus, mas musculação machuca, você tinha que fazer hidroterapia, natação, hidroginástica. Ué, musculação machuca? Ou será que a mal prescrição ou um exercício mal prescrito é que machuca? Com certeza absoluta é um exercício mal prescrito. Então vamos refletir com relação a esses números, né? E vamos refletir com aquilo que nós falamos anteriormente, e agora vamos demonstrar num exemplo bem clássico e bem claro, com duas pessoas diferentes, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque a teoria é sempre muito bonitinha, né? Pode gerar dúvidas. Vamos mostrar na prática agora a efetividade e o que realmente pode causar um exercício bem feito e um exercício mal executado. Fiquem de olho. Bom, vamos então ao nosso exemplo. Vou chamar novamente a minha atleta Ângela Borges. Compareça aqui ao lado, fique de perfil para os nossos telespectadores. E agora, de surpresa, Renata, vem cá. Eu não sabia que ia participar. Renata faz parte da nossa assessoria de imprensa, que está aqui, Renata. Olá. Eu nunca vi a Renata fazendo nenhum tipo de movimento na musculação, agachando, enfim, então talvez ela me surpreenda. Eu chamaria o Léo, que está aí filmando, mas ele está filmando. Escapou, Léo. Bom, vamos utilizar as duas. A Ângela, que é minha atleta, onde eu coordeno todas as semanas, cuido dos movimentos, já conheço, então já sei o que ela vai fazer. A Renata, para mim, vai ser uma surpresa. Quem sabe seja melhor do que a Ângela. Vamos ver. Renata, eu posso pedir para você tirar o seu tênis? É possível? Vamos lá. Já vou falar para vocês que eu estou pedindo para a Renata tirar o tênis dela. Olha que tênis bonitinho da Renata. Mas o tênis da Renata, na verdade, ele tem um solado um pouquinho maior no calcanhar, então ele poderia causar um mecanismo compensatório, né, para facilitar o movimento. Nós queremos dificultar o movimento justamente mostrando as dificuldades. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar aqui sobre o exercício de agachamento. Vocês vão imaginar que vocês estão com uma barra nas costas, de agachamento, aquelas correções, a Ângela já sabe. Punhos em neutro, olha que beleza, uma boa flexibilidade, um passinho para frente aqui, para ficar mais próximo. Uma boa flexibilidade, eu demonstro uma boa flexibilidade da musculatura, né, de ombro aqui, perfeito, punho em neutro, cotovelo apontando para baixo, só que tem que manter isso durante toda a execução.
Fechou aqui na barra. Afasta um pouquinho mais as tuas pernas, né? Beleza. Ângela, pode afastar um pouquinho mais as tuas pernas também. Quando vocês forem fazer o movimento de agachamento, eu quero os cotovelos apontando para baixo, as escápulas em neutro, olhando para frente, o transverso do abdômen extremamente ativo, o fêmur alinhado sobre a tíbia e a tíbia alinhada, ou seja, apontando para a direção da ponta dos pés de vocês. O joelho ele não pode aduzir. Isso eu nem tinha falado nada sobre isso, para ver como é complexo. Mas vamos, por enquanto, tentar só fazer em grande amplitude, sem fazer a retroversão de quadril, a retroversão pélvica, ou seja, não mudando a estrutura das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Vou sair para vocês visualizarem. Desçam devagar, meninas. Devagar, 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 devagar. Cotovelo apontando para baixo, escápula em meio do cotovelo. Desce mais, Rê. Desce. Olha só onde a Rê foi parar. Mesmo a barra já está lá na frente, né? E a barra está aqui, ó. O punho já entrou em flexão. Sobe, tá morta aí, amor. Já treinou ontem. Vamos tentar novamente. Barra imaginária. Aqui atrás. Punhos em neutro também. Escápulas em neutro. Rê, não me decepciona. Vamos lá. Desce, Rê. Desce, Ângela. Posicionou. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Mais, desce, 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 desce. Ângela, desce um pouquinho mais também. Segura na posição as duas. Gira mais um cotovelo para frente. Barra aqui atrás. Curvaturas fisiológicas preservadas. Bumbum está inclinado, não está em retroversão de quadril. Veja que a Renata está difícil aí, né? Mas fica aí, as pessoas precisam ver a diferença. A Renata, já fazendo um mecanismo compensatório por conta de algum encurtamento muscular, já se inclinou para frente, para não cair. Renata, mas quem mandou você levantar, Ângela? Fica aí, relaxa. Não, você não relaxa. Olha que a barra da Renata já foi parar aqui na frente, pessoal. Olha só que beleza. Para estabilizar, sobe, relaxa um pouquinho. Olha que maravilha. Renata vai novamente, porque agora eu quero que ela desça em grande amplitude para mostrar para vocês que o quadril dela vai fazer uma retroversão pélvica. Então ela fez um mecanismo compensatório para evitar isso, que foi projetar o tronco para frente. Mas não adianta, porque eu estou jogando a barra lá para frente. Então eu estou tirando a ação, a força de vetor, a força de gravidade dos meus membros inferiores, que é o que deveria ser a ideia do agachamento, e quanto mais eu estou flexionando a minha coluna, eu vou ter que, antes de subir com a minha perna, fazer uma extensão de coluna, ou seja, estou levantando o peso da barra com as costas, e não é esse o objetivo. Então quando vocês verem alguém agachando, quase caindo para frente, vocês já vão descobrir que a pessoa tem alguns encurtamentos musculares que devem ser corrigidos, que é o caso da Renata. Vamos lá, Rê. Vamos lá. Olha aqui em cima, posição inicial. Perfeito. Agora a Renata vai descer. Desce, Rê. Desce, desce. Desce mais. Pode descer, sem medo. Se cair não faz mal. Olha isso aqui, ó. Olha como o glúteo da Rê, ele entrou. Retrovertiu. Então teve, né? Desce, Renata. Desce. Desce total. Desce e relaxa. Agacha. Isso. Pronto. Posição de cócoras. Renata, barra, cadê a barra? Barra na frente, Renata. Barra aqui atrás. Relaxa, levantou. Difícil, Rê? Difícil. E aí, tranquilo, Ângela? Agora. Qual que é a diferença da Renata para a Ângela? Obviamente, nós temos aqui uma atleta, nós temos aqui uma pessoa que não é atleta. Diferença número 1, beleza. Mas quantos de vocês trabalham com atletas? Nós, na verdade, trabalhamos com pessoas comuns, com objetivos comuns, para transformar o seu corpo, seja no objetivo estético ou qualidade de vida, enfim. Então, o atleta ou não, merece toda a atenção, principalmente para o aspecto de segurança. Se eu colocar a Renata agachada, lembra dos números que eu falei antes para vocês? Com uma barra nas costas, na posição inadequada, a compressão que ela vai ter sobre os discos vertebrais serão muito maiores do que a da Ângela. E essa é a grande diferença das duas. O que faz a Ângela conseguir executar o movimento no padrão adequado, respeitando aqueles 3 aspectos, escápulas em neutro, transverso do abdômen ativo e principalmente as curvaturas fisiológicas preservadas, que é o que a Renata não consegue fazer, é que a Ângela tem uma mobilidade articular muito boa e uma flexibilidade excelente, que foram desenvolvidas ao longo do tempo.
Aliás, no trabalho que a gente faz desde 2012 é uma das coisas que a gente sempre preza. Posso te usar de novo como exemplo? Vamos fazer o seguinte, Ângela, pode nos dar licença, sente aqui para acompanhar. Eu sei que o chão está meio gelado, mas eu vou pedir para você sentar de perfil aqui para a galera. Isso, daí de perfil aqui. Isso. Pernas estendidas à frente. Nós vamos deixar o pezinho aqui em dorsiflexão. Ok? E Renata está aqui sentada, numa posição confortável para você se manter nessa posição? Confortável, ótimo. Agora eu vou dizer assim para Renata: Renata, pega lá na ponta dos teus pés, lá no antepé, de qualquer jeito. Quero que vocês percebam o seguinte, aqui ó, tirei o cabelo da Renata. A cifose torácica dela fica aumentada para que ela consiga alcançar na ponta dos pés dela. Em tese, em teoria, a musculatura posterior de coxa da Renata é bem flexível, porque ela está conseguindo alcançar na ponta do pé. Agora olha só, retorna à posição inicial aqui, Renata. Bom, então agora a Renata vai tentar fazer a mesma coisa, que é pegar aqui no antepé, os braços estendidos, aí escápulas em neutro, né? Aduzidas, e todas as curvaturas fisiológicas preservadas. Vai bem devagar para não perder. A gente vai tentar identificar em que momento que as curvaturas fisiológicas ou uma delas vai se perder. Vamos ver, devagar, devagar, devagar. Tira teu cabelo aqui. Parou. Nesse momento aqui, ó, a curvatura lombar dela já começa a se apagar. Quando a curvatura lombar se apaga, ela vai se transformando numa retificação, ou seja, ela estava numa curvaturazinha em C, ela fica retificada, que é reta. Se eu insistir no movimento, insiste, ó, essa minha curvatura já vira uma inversão da curvatura lombar fisiológica, ou seja, estou transformando ela numa curvatura lombar patológica. E isso que a Renata não é das menos flexíveis, mas veja que se ela preservar as curvaturas lombares, ó, ou melhor, as curvaturas fisiológicas de toda a coluna, olha a distância que ainda falta para ela chegar aqui na ponta do pé. O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma reflexão a respeito de um testezinho de avaliação funcional. E como eu disse, pode relaxar agora, gente. A Renata não é uma das menos flexíveis, ela consegue ficar. Tem gente que, se eu colocar sentado com a perna estendida aqui, se inclina para trás. Eu vou fazer um teste surpresa com outra pessoa. Posso, Rê? Vem, Léo, nosso cameraman. Vamos ver, eu não conheço o Léo, mas vamos ver o que acontece. Pode ficar por aqui, tá, Rê? Primeiro senta aqui, Léo. Pernas estendidas. Então, esse é o Léo. Tchauzinho pra galera, nosso cameraman. Olha só o Léo, que beleza. Vem um pouquinho mais na frente aqui, Léo. O Léo sentado, se eu perguntar para ele, está confortável ficar sentado aí, ele já vai dizer que não. Observem só a coluna dele sentado. Ele já mostra claramente aqui, sem eu precisar fazer teste nenhum, que a musculatura paravertebral dele é totalmente encurtada. Léo, tenta pegar lá na pontinha do pé de qualquer jeito. Nem com as curvaturas fisiológicas não preservadas ele consegue alcançar lá. Então ele tem um fator limitante que é a musculatura paravertebral. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que a única forma de conseguir manter uma das nossas 3 regras, que é as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral preservadas, é ter a flexibilidade em dia. Né, Léo? Então o Léo agora vai mudar, vai trabalhar a flexibilidade. Então o professor que está aí assistindo, não é só levantar peso, não é só dividir grupamento muscular, não é só periodizar por grupamento muscular, mas dentro de um treinamento vocês também precisam periodizar o trabalho de flexibilidade, melhorar a mobilidade articular do aluno de vocês para que ele consiga executar os exercícios seguindo aquelas 3 regras. Senão não adianta ficar insistindo para o aluno, olha, escápulas em neutro, cotovelo apontando para baixo, mantenha a curvatura, não deixa o quadril, o transverso do abdômen. O aluno não vai conseguir. Você precisa obrigatoriamente, antes de passar exercícios, mesmo considerados básicos, agachamentos em grandes amplitudes, o leg, enquanto isso o Léo está aqui morrendo, vai ficar aqui sentado, pode levantar, volta para lá, obrigado. Então, antes de mais nada, a regra essencial é preservar as curvaturas fisiológicas da coluna e fazer isso através de um trabalho de flexibilidade bem prescrito. Então,
Fica aqui comigo. A Renata aparentemente tem, num testezinho só, uma boa mobilidade de cadeia posterior de coxa, beleza. Apresenta um pequeno encurtamento na musculatura paravertebral, que pode ser um dos motivos que fizeram com que ela projetasse o tronco à frente, mas ainda existem outros músculos que podem fazer com que esse grau de dificuldade tenha sido apresentado, que na minha opinião, sem fazer teste nenhum aqui, são os flexores de quadril. Lembrando que os flexores de quadril são biarticulares, né? O ilio-psoas e o reto femoral. Mas nós não temos tempo para isso agora, então é só para levantar essa questão para vocês e para vocês, através de uma avaliação funcional, conseguir identificar então as dificuldades do aluno, os movimentos de padrão alterado, para depois sim definir qual a melhor sequência de exercícios, qual é a amplitude que ele vai poder utilizar e quais os exercícios que ele pode utilizar com segurança, para trabalhar sempre com efetividade e, logicamente, preservar as articulações, já que o objetivo sempre é trabalhar o músculo e não sobrecarregar as articulações. Renata, muito obrigado pela sua participação. Volte para o seu lugar. Muito obrigado, Renata, nossa nova modelo. Quero agradecer a Ângela, venha cá, que está aqui comigo. Léo, venha cá também. Venha cá de novo, Renata. Vanderlei, vem Vanderlei, que está sempre junto conosco, vem, agora vem. Vanderlei, que é o marido da Ângela, então estamos aqui sempre com uma equipe, estourando o tempo, eu poderia ficar falando horas aqui, mas na verdade hoje eu queria levantar algumas questões para causar sempre a reflexão, né, dos profissionais que estão aí assistindo, que é o que eu sempre falo nos cursos. Utilizei então duas pessoas que eu conheço, que são meus colegas profissionais, mas que eu nunca tinha visto dentro de uma sala de musculação executando movimentos básicos, que é o que vocês vão receber todos os dias. E quando vocês receberem esse tipo de pessoas, vocês vão ter que saber o que fazer com cada um deles, porque vai ser diferente. O Léo tem mais comportamentos que a Renata, mas a Renata também tem. Então, qual que é o limite da Renata? Qual que é o limite do Léo? A Ângela é uma atleta, ainda tem as suas limitações que nem foram demonstradas aqui. Qual é o limite da Ângela? O Vanderlei, que eu deixei escapar hoje, deixei ele lá descansando lá no final. Qual que é o limite do Vanderlei? Qual é o meu limite? Qual é o seu limite, professor? Você também treina? Você também executa? Porque antes de você conseguir passar isso para o seu aluno, certamente você também terá que aplicar em você. Além de ter uma carcaça apresentável, que é o que eu sempre digo, você não precisa ser fortão, saradão, gigante, mas ter uma carcaça apresentável e principalmente aplicar em você os exercícios, as variações, sentir na pele aquilo que você vai aplicar para poder ter feeling com o seu aluno. Então, hoje é só, por hoje é só. Espero encontrá-los em breve em outra oportunidade. Agradecer a equipe Gertion que está aqui comigo, a IFBB Academy pelo convite. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Os